dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de setembro, uma segunda-feira, e nós estamos dando início a mais uma apostila, né? Nós estamos dando início à apostila 3. Então, nós vamos hoje iniciar com a aula de língua portuguesa. E na aula de língua portuguesa, nós vamos estar falando sobre a pintura, né? A pintura é uma forma de expressão e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a pintura. Hoje em dia, não é comum a gente ver tantas pessoas representando uma outra, ou representando um lugar por desenhos, né? Por quê? Porque nós temos uma tecnologia mais avançada. Então, atualmente, quando a gente quer fotografar uma pessoa, uma paisagem, uma cena, é muito fácil, né? Basta a gente pegar o nosso celular e clique. Pronto, a foto está lá prontinha. Ou então a gente usa câmeras, né? Os fotógrafos principalmente usam câmeras muito potentes, com efeitos que permitem melhorar a qualidade, até as pessoas ficarem até mais bonitas na foto, né? Só que nem sempre tudo aconteceu dessa maneira. Quando ainda não haviam máquinas fotográficas, quando não haviam celulares, as pessoas eram retratadas através de desenhos. Os artistas, eles usavam tinta, pincel e retratavam os lugares, os cenários, as pessoas em telas que eram feitas de madeira ou de tecido. Então, nessa imagem, né, que a gente tem aqui, olha, a gente tem um pintor, né, fazendo um desenho. Ele está retratando uma paisagem ou está retratando uma pessoa, né? E para esses artistas trabalharem, as pessoas elas ficavam à disposição dele enquanto ele pintava um autorretrato, né? Então as pessoas tinham que ficar lá imóveis, na mesma posição por muito tempo, até que ele conseguisse fazer o desenho, né? Mas nessa época também é uma época que se destacou porque tinham pintores geniais e as suas telas pareciam fotografias. Nós vamos conhecer uma dessas obras que ela é muito famosa e ela foi produzida há mais de 500 anos. Nossa, então faz muito tempo, né? Lembrando, por exemplo, nosso país ele foi descoberto em 1500. Então faz 520 anos que o Brasil foi descoberto. E essa obra ela foi pintada há mais de 500 anos. Então ela foi pintada quase na época em que o Brasil foi descoberto. Então imagine quanto de tempo que faz isso, né? Ela é quase da idade do Brasil. E ela foi desenhada, uma italiana, né? É o desenho de uma italiana, de uma mulher italiana. O nome dela é Mona Lisa, ou Mona Lisa, que significa Senhora Lisa, a maneira como ela era chamada. E o outro título desse quadro é La Gioconda, que é o sobrenome do marido dela. Então, Del Giocondo, que era o marido dela. E eles usavam, na época também, se referia às mulheres com o sobrenome do marido. Então, o nome da mulher era Lisa, Senhora Lisa, né? Mona Lisa, ou Senhora Gioconda, né? Em homenagem ao La Gioconda, Senhora Gioconda, que era o sobrenome do marido dela. Quem pintou esse quadro? Esse quadro ele é muito famoso, talvez vocês já tenham até visto réplicas ou desenhos ou fotos desse quadro. Ele foi feito por Leonardo da Vinci. Ele era um pintor muito famoso na época
E o marido da Mona Lisa, ele pediu que pintasse o retrato da mulher dele. Tanto ela quanto o pintor moravam em Florença, na Itália. Então, era um pintor de Florença que pintou uma mulher que era moradora da mesma cidade. Se vocês observarem esse quadro, ele é bem escuro, né? A gente vê aqui, olha, que os contornos, as cores desse quadro são todas cores escuras. E isso tem uma razão. Leonardo da Vinci, ele não costumava usar cores fortes e diferentes em seus quadros, mas o tempo envelheceu a pintura, dando essa tonalidade marrom na camada de verniz que a protege. Quando esse quadro foi pintado, né, há 500 anos atrás, ele era mais claro, então ele sofreu a ação do tempo, né? A Mona Lisa mostra uma testa alta, porque em sua época as mulheres costumavam raspar o cabelo na frente para mostrar mais o rosto. Então não se tinham franjas, né, como agora. Então eles raspavam aqui em cima para poder mostrar mais traços do rosto. Também era moda raspar as sobrancelhas. Então a gente vê que ela não tem sobrancelha, né? Porque na época era um costume raspar a sobrancelha. Como agora é um costume as mulheres irem nos designers, fazer uma sobrancelha bonita, né? Utilizar rena ou usar até algumas mulheres fazem até um tratamento nas sobrancelhas, né? Que é fio a fio, então é desenhado os fios como se fosse uma tatuagem. E naquela época não era moda isso, a moda era tirar tudo, a mulher não tinha sobrancelhas, né? Esse quadro, ele é famoso, ele se tornou muito famoso e um traço muito marcante é o meio sorriso da Mona Lisa. Vocês estão vendo que ela não está totalmente sorrindo, ela não mostra os dentes, mas também ela não está com uma expressão triste, né? Se a gente olhar bem esse quadro, parece que ela está assim, um leve sorrisinho, né? Com isso, as pessoas não conseguem identificar o que ela estava pensando ou sentindo, apesar de que as mãos mostram tranquilidade. Então, ela fez essa pose, né? Ficou nessa posição para que o pintor pudesse pintá-la. E ela ficou com esse sorriso enigmático aí, que não dá para saber muito bem o que ela está sentindo, né? Agora nós vamos ver as perguntas, né? Temos algumas perguntinhas agora para vocês responderem. São 8 perguntinhas, então vamos lá. Qual é a figura principal retratada neste quadro? Então, voltando aqui no quadro, o que representa? É uma mulher, né? Em que posição ela está? Então, a gente observa aqui que ela está, parece que ela está sentada com os braços cruzados, né? O que há atrás da mulher, no fundo dessa obra? Então, vamos olhar, a gente vai aproximar um pouquinho e observar. Olha lá, uma estrada, olha, ela está então sentada próxima a uma janela, né? Que dá para ver, olha, o traço da janela aqui, olha. E lá, pela janela, a gente enxerga toda uma estrada, paisagens, né? Então, o que há atrás? Há uma janela com vista para a estrada, né? Como são as cores do quadro? São escuras, né? Voltadas para os tons amarronzados, né? Mais marrom que eles usam aqui, cores fortes, cores escuras. Que partes do quadro são mais claras? É onde representa a pele da mulher,
e é onde representa o céu, né? O que você acha essa pintura? Ela é alegre ou triste? E por quê? Bom, essa pergunta cada um vai responder como quer. Eu, Patrícia, eu acho que ela é uma pintura alegre. Por quê? Porque a Mona Lisa, ao meu entender, ela está com um sorriso, ela está contente, né? Ela está tranquila e contente. Talvez até ela esteja se sentindo valorizada, porque ela estava sendo homenageada pelo marido, ganhando um quadro de retrato, né? O que mais chamou sua atenção nesse quadro? Também é uma resposta individual. Cada um vai dizer o que mais chamou a atenção. Para mim, mais uma vez, vocês não precisam responder igual. O que mais chamou a atenção foi o fato dela não ter sobrancelhas e dela ter uma testa alta, que na época era sinônimo de beleza, mas que hoje não é mais, né? Então, para mim, Patrícia, são essas duas, essa é a minha opinião, entendeu? Tanto na questão 7 quanto na questão 8. Não necessariamente precisa ser o de vocês, tá bom? Depois que vocês responderem essas questões, vocês vão lá para a página 12, lá embaixo, estudo da língua, né? Vamos estudar a língua. E nesse estudo da língua, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o acento e o tio. Então, eu vou ler para vocês e vocês vão perceber que a minha pronúncia, ela muda de acordo com o acento. Café, vovó. Então, o timbre é bem aberto, ó, café, vovó, eu abro bem a minha boca. Quando é o acento circunflexo, é um timbre fechado, minha boca se fecha, ó. Você, vovô, então a boca tá fechada, não tá aberta igual vovó, né? O som é mais fechado, é o acento circunflexo. Então, o acento agudo ou circunflexo nas vogais A, E e O, eles mudam o som da palavra. O tio não é um acento, mas ele também muda a pronúncia das vogais A e O. Por exemplo, irmã, se não tivesse o tio, ficava irmã. E anões, se não tivesse o tio, ficava anões, né? Então, muda o som também. Depois nós vamos lá para a página 13. Tem algumas atividades na página 13. Vocês vão ler as palavrinhas, prestando bastante atenção se o som é aberto ou fechado. E depois vocês vão colocar os acentos. Se for um som aberto, acento agudo. Se for um som fechado, o circunflexo, nas vogais destacadas. Então, eu tenho lá em cima, olha lá, ônibus, ônibus, tá fechado, circunflexo. Crochê, fechado, então, circunflexo. Português, também tá fechado. Árvore, olha minha boca, ó, abriu, então é acento agudo. Boné, abriu também, acento agudo. Ambulância, fechado. Elétrico, aberto. Armário, aberto. Buquê, fechado. Lâmpada, fechado. Pêssego, fechado. Óculos, aberto. Vocês perceberam que a gente, olhando pela boca, a gente consegue identificar se a gente vai usar o acento agudo ou o circunflexo? Tudo que abre bem a boca é acento agudo. Tudo o que não abre a boca fica mais fechadinha, é o circunflexo, tá bom? Depois, o número 2, vocês vão ler essas palavrinhas, vocês vão ver como muda o som delas quando eu coloco o acento agudo. Então, eu tenho no, nó, do, dó, e, é, contem, contém, marques, marquês, camelo,
camelô, bebê, bebe, bebê. Então, vocês perceberam que, de acordo com o acento, a gente muda o som, né? E agora vocês vão completar essas frases usando essas palavrinhas. Então, vocês vão ver qual que se adapta, qual que é melhor, que é mais adequada para a frase ter sentido, né? Mona Lisa é um dos mais famosos e valiosos quadros pintados. Então, primeiro eu vou usar o é, depois eu vou usar o e. Depois eu tenho do e dó. Sinto dó da família que não tem onde morar e vive embaixo de viaduto. Será que os camelôs vendem camelos? O professor quer que seus alunos contem quantos litros de água o galão contém. Então, vocês vão usar também. Vamos ver qual o lugar que usa com acento e qual o lugar que usa sem acento. Gente, de língua portuguesa hoje é só isso. Daqui a pouco eu volto com a aulinha de matemática. Um super beijo para vocês. E vocês realizando as atividades, podem me mandar foto no WhatsApp, que amanhã, no período da manhã, eu vou estar corrigindo, tá bom? Super beijo, até mais.